tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre concavidade, tá? E pontos de inflexão, teste da segunda derivada. Na aula anterior a gente falou sobre crescimento, decrescimento, e essa parte é muito importante também, porque a partir daí, na próxima aula, a gente vai começar a tentar construir gráficos de funções, tá? Com o auxílio desses conceitos, do crescimento, do decrescimento, concavidades, pontos de inflexão, assíntotas horizontais, assíntotas verticais. A gente vai tentar meio que condensar todos os nossos conhecimentos para tentar, dentre outras coisas, esboçar gráficos de função. Tá? E depois a gente vai falar também sobre problemas de otimização, que vai trabalhar de maneira mais aplicada esses conceitos de máximos e mínimos de funções, tá? Que a gente veio estudando até então. Bom, só na última aula eu não consegui, né, mostrar. Não consegui mostrar a provinha, né, a nossa prova de sexta, mas não vou resolver, mas só alguns comentários gerais sobre a prova. Essa primeira questão aqui era para a gente verificar as condições do teorema de Rule, né, e depois encontrar os pontos 6 que correspondem à conclusão do teorema, né? Lembra que o teorema de Rule ele diz que se a função for contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, e a imagem das extremidades do intervalo forem iguais, né? Então, vai existir um ponto nesse intervalo, tal que a derivada da função desse ponto é nula, né? Então, aqui é polinomial a função, né? Então, era só citar, a função é contínua nesse intervalo 0,7, é derivável no aberto 0,7, e você só precisava também calcular o valor da função, né? A imagem da função nos pontos 0 e no ponto 7, tá? A imagem vai dar 10, se não me engano, nesse tipo de prova. E são iguais, né? E depois você aplica o teorema de Rule e encontra o valor de C correspondente, tá? Eu não lembro quanto é o valor de C correspondente aqui. Deixa eu ver aqui, 2C menos 7. Não lembro de cabeça quanto é, mas tem que fazer uma continha aqui, mas não era nada demais, tá? Nessa daqui era só aplicar o TVM, tá bom? Era só aplicar o TVM, a função é polinomial, então ela é derivável e contínua, tá? Nesse intervalo. Então, o TVM garante que existe um ponto onde a inclinação da reta tangente desse ponto é igual à inclinação da reta secante que passa pelas extremidades desse intervalo, né, que são esses dois pontos aqui. Então, era a aplicação direta do TVM mesmo. Então, a gente também fez várias questões dessas aqui durante as nossas aulas, né? Essa daqui era bonitinha, eu tirei ela... Eu só modifiquei a função, né, mas eu basicamente tirei ela lá do livro do Stuart. Era primeiro para você mostrar que não existe um ponto C nesse intervalo de menos 1 a 8, tal que essa igualdade aqui é satisfeita. Vocês fizeram essa? Quanto dá o C aqui? Dava 8, né? Todos fizeram? Ou a maioria fez? Você tinha que derivar a função. Qual é a derivada de raiz cúbica de x ao quadrado? Você reescreve raiz cúbica de x ao quadrado como x elevado a 2/3, sim ou não? Né? Então, a derivada vai dar 2 sobre 3 raiz cúbica de x. Certo? Essa é a derivada. Então, você só tinha que escrever isso aqui assim, ó. 2 sobre 3... raiz cúbica de um certo C, tem que ser igual a f de 8 menos f de menos 1 sobre 8 menos o menos 1, né? Aí a função é essa aqui, né? Deixa eu colocar a função aqui assim, só para a gente não se perder. A função é essa, é f de x igual a x elevado a 2/3, tá?
Então, quanto é a imagem do ponto 8? Aí eu boto 8 aqui. Então, f de 8 é 8 elevado a 2/3. Só que 8 é 2 ao cubo. Então, é 2 ao cubo elevado a 2/3. Cancela, então dá 2 ao quadrado, que dá 4. Então, f de 8 é 4. Menos f de 1. F de menos 1, aliás. É menos 1 elevado a 2/3, tá? Que dá 1. Porque aqui tem o 2. Eu posso reescrever isso aqui como 2 vezes 1/3. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 elevado a 1/3 é 1. Então, isso aqui dá 1 sobre 9. Que dá 3 sobre 9. Que dá 1/3. Então, 2 sobre 3 raiz cúbica de C tem que ser igual a 1/3. Cancela isso. Passo raiz cúbica para cá. Então, raiz cúbica de C é igual a 2. E como eu quero só o C, eu elevo ao cubo, né? Os dois lados. Então, C é 8. Então, o C, para essa função que satisfaz esse quociente, né? A derivada da função. Isso aqui é a derivada da função no ponto C. Que satisfaz isso, o C é 8. Só que C igual a 8 não pertence ao intervalo menos 1 e 8, aberto. Era isso que ele queria que você mostrasse. Simplesmente, tá bom? Então, esse era o item A. E o item B, bota lá pra gente o item B, por favor. O item B, ele pergunta se esse resultado do item A contradiz o teorema do valor médio e justificar, né? Contradiz? Não, não contradiz. Mas por que não contradiz? Porque essa função, a derivada dessa função, que é 2 sobre 3 raiz cúbica de x, essa função, essa derivada, na verdade, o domínio dela é os reais menos o zero. O zero não está no domínio da derivada. Tudo bem? Significa que essa função aqui, ela não é derivável no zero. O zero está no domínio dela, mas a derivada não existe no zero. Então, o zero não está no domínio dela. Significa que f não é derivável em menos 1 e 8. Nesse intervalo aqui, a função f não é derivável. Se ela não é derivável, você não pode aplicar o TVM nela. Simplesmente isso, tá bom? Aí isso era essa questãozinha aí, né? Então, eu lembro que alguns alunos comentaram sobre o tempo, né? Foi quanto tempo aqui? Foi 30 minutos, né? Então, assim, a não ser que você gastou muito tempo tentando fazer a questão extra, eu acho que o tempo estava tranquilo para você fazer essa prova, essas 3 questões, tá? Essas 2 primeiras aqui, a gente fez bastante, ainda peguei 2 funções polinomiais ali, bem tranquilas para vocês matarem rápido, né? E a questão extra, ele diz que essa colônia aqui, a população dessa colônia de bactérias, 1 hora após o início é de 2018, né? E inicialmente eram só 2 organismos. Então, a população no tempo 0, né? Então, você tinha que fazer era assim, ó, P de 0 é 2 e P de 1, né, é 2018. A gente pode supor, obviamente, que essa população, né, é uma função do tempo derivável e contínua. Então, a gente pode aplicar o TVM, né, e aplicando o TVM garante que nesse intervalo 0 e 1 vai existir um certo instante, tal que a derivada da função população, que é a taxa de crescimento da população, tá? A taxa de variação da população, né? Então, a P' nesse instante T0 vai ser P de 1 menos P de 0 sobre 1 menos 0. Só que P de 1 é 2018, P de 0 é 2, então 2018 menos 2 dá 2016 sobre 1, que dá 2016. Tá? Que era o que ele queria mostrar, tá? Que vai ter algum instante entre 0 e 1 hora que a população,
a taxa de crescimento da população vai ser exatamente 2016. Então, ok? Bom, então, dito isso, vamos para a nossa aula para ver se a gente conclui, se adianta nessa parte de derivada, tá? Nossa 18ª aula. Hoje a gente vai falar sobre concavidade e teste da segunda derivada, tá bom? O que é isso, né? Primeiro vamos definir o que é concavidade de uma função, tá? E a gente usa essa definiçãozinha aí, para a gente definir o que é concavidade, a gente primeiro tem que relembrar como é que a gente pode determinar a reta tangente a uma curva em um certo ponto, tá? Então, vamos só relembrar aqui rapidinho. Reta tangente, né? Imagina aqui que você tem uma função tá? Aí você tem aqui um ponto P, aqui é a imagem do ponto P, e como é que a gente calcula mesmo a equação dessa reta tangente aqui, que eu vou chamar de T, tá? De tangente, aqui é a função f, essa reta tangente, né, que eu vou chamar de T, estou chamando de T, então T de x, ela é a imagem da função no ponto P, mais a derivada da função no ponto P, vezes x menos p. Não é assim que a gente determinou, né? A equação da reta tangente a uma determinada curva em um certo ponto, né? E aí, obviamente, eu estou olhando para a tangente próximo desse ponto P, né? Longe do ponto P não interessa, inclusive a tangente pode tocar a curva em mais de um ponto, né? Aqui a gente não está se restringindo àquele conceito de reta tangente a curvas fechadas, como o círculo, igual como a gente estudou lá no ensino básico, tá? Aqui é um negócio mais abrangente, mas a gente está visualizando esse conceito no sentido local, perto do ponto P, tá bom? Próximo do ponto P, dado um intervalinho aqui de centro em P, tá? Então, olhando para esse intervalinho, a reta tangente é dada por isso, tá bom? E aqui é a derivada da função desse ponto. Bom, e aí a gente define que a função f tem concavidade para cima em um certo intervalo i, que contém o ponto P, tá? Se acontece algo desse tipo aqui, ó. Se nesse intervalo i, a função for maior que a reta tangente. Geometricamente, é como se a curva estivesse acima da reta tangente, nesse intervalo, próximo do ponto P. Tá? Se isso acontecer próximo do ponto P, a gente vai dizer que a concavidade dessa curva nesse intervalo em questão, na proximidade do ponto P, é para cima, é voltada para cima, tá bom? E de modo análogo, a gente diz que a curva f tem concavidade para baixo, em um certo intervalo i, nesse caso aqui, ó, se a função nesse intervalo for menor que a reta tangente, tá? Então, geometricamente, a reta tangente está por cima da curva, ok? Então, a curva vai ser côncava para cima se a curva for maior que a reta tangente e côncava para baixo se a reta for maior. Os valores, né, que a reta tangente assume forem maiores que a curva, tá? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Mas é claro que nós podemos ter
casos como esse aqui, assim, né? Tá? Se eu olhar, olha para esse ponto, vou botar aqui um par de eixos, né? Vamos olhar antes do ponto P. Antes do ponto P, se eu olhar as tangentes estão por baixo ou por cima da curva? Por cima. Então, essa curva é côncava para cima ou para baixo? Para baixo. Tá? Depois do ponto P, as tangentes estão por baixo ou por cima? Por baixo. Então, a curva é côncava para cima. Tem intervalos, nós podemos ter esse caso, né? Em geral, a gente tem bastante. Curvas em que, em um certo intervalo, em uma certa parte do seu domínio, ela tem concavidade voltada para cima e em outra parte a concavidade voltada para baixo. Tá bom? E o interessante é a gente olhar para o ponto onde ocorre essa mudança de concavidade. Porque até aqui, mais ou menos, a curva era côncava para baixo. A partir daqui, ela passou a ser côncava para cima. Tá? E a esse ponto aqui, esse ponto P, nós damos o nome de ponto de inflexão. Então, o que é um ponto de inflexão? É o ponto em que a direção da concavidade de uma certa curva muda. A partir dele, para um certo lado, a concavidade da curva é uma. Depois dele, a concavidade da curva é outra. Tá? Então, a mudança de concavidade. Em pontos onde há mudança de concavidade, de funções deriváveis, o nome desse ponto é ponto de inflexão. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Beleza. Então, olha só, aqui, por exemplo. Essa curva aí tem concavidade voltada para cima. Tá? Observa que em todo esse intervalo aí, a reta tangente vai estar abaixo da curva. Tá? E, como a gente falou agora, tá? Se você tem uma função contínua em um certo intervalo e um ponto nesse intervalo, se nesse ponto houver concavidade de nomes contrários, né, tiver mudança de concavidade a partir desse ponto, para um certo intervalo e outro, então a gente diz que esse ponto é um ponto de inflexão. Tá? Aqui, por exemplo, essa função apresenta esse ponto de inflexão, a função x menos 5 ao cubo, tá? Mais 1. Então, apresenta esse ponto de inflexão aqui em x igual a 5. Observa que a concavidade antes do 5 é voltada para baixo e após o 5 a concavidade é voltada para cima. Tá bom? Então, nós temos aí esse ponto de inflexão horizontal. Nessa outra curva aqui, nós já temos dois pontos de inflexão. Tá? Antes do zero com cavidade voltada para cima, depois do zero com cavidade voltada para baixo, até mais ou menos aqui esse ponto, sei lá, 0,8, 0,7, tá? Antes dele com cavidade voltada para baixo e depois a concavidade passa a ser voltada novamente para cima, tá? Então nós temos aqui dois pontos de inflexão, esse aqui horizontal, esse aqui também é conhecido como ponto de inflexão oblíquo, tá? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, só apenas ponto de inflexão. E aí nós temos esse teorema, que é um teorema muito importante, que nos diz o seguinte, tá? Considere uma função que admite até segunda derivada em um certo intervalo. Se a segunda derivada da função nesse intervalo for positiva, então significa que a função tem concavidade voltada para cima. Se a segunda derivada for negativa no intervalo, isso significa que a concavidade nesse intervalo, a concavidade da função nesse intervalo, é voltada para baixo. Então, olha só, esse teorema, ele está nos dando uma relação entre a segunda derivada da função e a concavidade da função. É um teorema poderoso, muito importante. Tá? E a gente vai fazer o uso dele.
Tá. Então, se a segunda derivada da função for positiva, isso significa que f tem concavidade para cima. Tá? E se a segunda derivada da função em um certo intervalo for negativa, significa que f tem concavidade para baixo. Tá? Então, olha só, esse teorema, ele está falando da segunda derivada ser positiva ou negativa em um certo intervalo, não é para todo domínio. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso, como eu falei aqui, ó, em certos intervalos a concavidade pode ser para baixo e outro intervalo pode ser para cima, tá bom? Então tem que ter cuidado com isso. Então por que esse teorema faz sentido, né? Por que o fato da segunda derivada ser positiva ou negativa nos diz que a função naquele intervalo tem concavidade para cima ou para baixo? Mais ou menos, Podia pensar assim, só que a gente pode até pensar de outra maneira. Você pode pensar assim, ó. Da aula anterior, nós vimos que se a derivada de uma função é positiva em um certo intervalo, o que a função é nesse intervalo? Ela é crescente, né? Então vamos relembrar isso aqui, ó. Se a derivada de uma certa função em um certo intervalo é positiva, a gente viu da aula anterior que a função ela é crescente. Né? E a gente viu que se a derivada da função em um certo intervalo é negativa, a função ela é decrescente. Tudo bem? Então, voltando para essa ideia aqui, para esse teorema, vou falar só do primeiro tópico, o segundo é análogo. Se eu estou falando para vocês que a segunda derivada em um certo intervalo é positiva, o que isso vai significar? Tendo por base esse resultado. Se a segunda derivada de uma função é positiva, significa que a derivada da função é crescente, concorda? Sim ou não? Porque se a derivada de uma coisa, de uma função, é maior que zero, então essa função é crescente. Então, aqui, como é a segunda derivada, eu posso pensar como a derivada da derivada. Então, se a derivada da derivada é positiva, então a derivada é crescente. Ok? Então, aqui significa que a derivada é crescente. Bom, se a derivada é crescente, o que é a derivada sob o ponto de vista geométrico? Coeficiente angular das retinhas tangentes, sim ou não? Significa que esse coeficiente angular da reta tangente estão crescendo. Se eles estão crescendo, então com certeza eles estão fazendo algo desse tipo aqui, ó. Está ficando cada vez mais íngreme as retas tangentes, ok? E nessa condição a curva tem que ser côncava para cima, ok? De maneira totalmente análoga, se a segunda derivada é negativa, significa que a derivada é decrescente, ou seja, o coeficiente angular das retas tangentes estão decrescendo, né? Então, a curva está fazendo algo assim, ó. Tudo bem? Está ficando cada vez menos íngreme. Belezinha? E, portanto, nesse caso aqui, a curva é côncava para baixo. Alguma dúvida? Não? Beleza. Então, de posse desse teorema, a gente pode começar a resolver os probleminhas, tá? Olha só. Bota aí. Aí. Estude com relação à concavidade e pontos de inflexão. Lembrando que pontos de inflexão são os pontos onde há mudança de concavidade, né? Então, estude em relação à concavidade e pontos de inflexão as seguintes funções. Então, olha só. Letra A, função f de x
igual a x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 9x. Tá? Essa função aqui. Quero saber em quais intervalos ela tem concavidade para cima e tem concavidade para baixo. Tá bom? E quais são os pontos de inflexão dela, caso existam. Tá bom? Então, para a gente estudar a concavidade dessa função, o que a gente precisa fazer primeiro? Encontrar o quê? A segunda derivada. Porque a segunda derivada é quem vai nos dizer se a função tem concavidade para cima ou para baixo. Então, eu derivo duas vezes essa função. Tá? Derivando a primeira vez, vamos obter o quê? 3x ao quadrado, menos 6x, menos 9. Derivando mais uma vez, 6x menos 6. 6x menos 6. Tá? Então, a segunda derivada dessa função é essa, 6x menos 6. Agora, o que eu faço? Eu tenho que estudar o sinal dessa segunda derivada. Igual como a gente fez na aula anterior, estudo o sinal dela. A partir do estudo do sinal dela, você vai encontrar os intervalos onde ela vai ser positiva e onde ela vai ser negativa. E, portanto, consequentemente, você vai encontrar os intervalos onde a função original é côncava para cima e côncava para baixo. Tá bom? Então, estudando o sinal. Tá? Então, estudando o sinal, o que eu faço? Eu pego a segunda derivada igual a zero, tá bom? Ou seja, 6x menos 6 igual a zero. Portanto, x vai ser igual a 1, concorda? Tá bom? Então, x vai ser igual a 1, que é a raiz aí da segunda derivada. Tá? Ser raiz da segunda derivada não significa que imediatamente esse ponto, essa raiz, vai ser um ponto de inflexão. Você precisa estudar o sinal para se certificar disso, tá bom? Então, a segunda derivada, a raiz dela é aqui no 1. Tá? Essa segunda derivada, ela é uma função polinomial do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta crescente, então nesse intervalo aqui ela é negativa e no outro intervalo ela é positiva. Tá? O que isso vai significar para a nossa função f? Para a função f, isso significa que à esquerda do 1, a segunda derivada é negativa e, portanto, a função é o quê? Côncava para baixo. Aí você bota assim, ó, esqueminha. Tá? Concavidade para baixo. Depois do 1, a segunda derivada é positiva, então ela tem concavidade para cima. Tudo bem? Então, f, aí você escreve. F tem concavidade para baixo. Em qual intervalo? Intervalo de menos infinito. Oi? Não, tudo bem. Menos infinito até 1. E f tem concavidade para cima. De 1 até mais infinito. Tá? E, além disso, x igual a 1 é ponto de inflexão. Porque nele houve mudança de direção da concavidade. Ok? Concavidade para baixo e depois para cima. Alguma dúvida, gente? Não? Então, bora colocar aqui no GeoGebra rapidinho. Só para a gente... certificar, né? Qual é a função? X ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x. Tá? Então tá aqui, olha, a curva, deixa eu melhorar aqui assim. Tá bom? Então olha só. Bem aqui no 1, tá? Antes dele concavidade para baixo, depois dele concavidade para cima,
portanto, x igual a 1 é ponto de inflexão, tá bom? Alguma dúvida? Pode, mas resolver na equação é equivalente a estudar o sinal. Você poderia fazer, estudar em qual intervalo f do R' de x vai ser positiva. É isso que você está querendo dizer, né? Aí você vai encontrar x maior que 1, tá? E depois você vai encontrar x menor que 1, que é o restante, entre aspas, do intervalo, né? Só que tem algumas expressões que vai ser perigoso você tentar fazer isso, né? Aí você pode fazer simplesmente estudo sinal. Quando você chegar em alguma expressão que tenha uma inequação produto, inequação quociente, pode ser que você se atrapalhe com alguma coisa do tipo, entendeu? Mas, em geral, é equivalente. Você pode pesquisar diretamente o intervalo onde ela é positiva e o outro vai ser intervalo negativo, tá? Muito bem. Então, a função x sobre 1 mais x ao quadrado, temos que estudar com cavidade dela e os possíveis pontos de inflexão, tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Primeiro, derivar, né? Então, a primeira derivada dessa função vai ser o quê? Tem que aplicar a regra do quociente, tá? Então, derivada do primeiro é 1, vezes o segundo, que é 1 mais x ao quadrado, mais ou menos, menos a primeira função, vezes a derivada da segunda função. Derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x, tá? Tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado. Tudo bem? Antes de você derivar novamente, é melhor que você arrume essa expressão aí. Tá? Então, aqui eu tenho x vezes 2x dá 2x ao quadrado. Então, vai ficar 1 x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Tá bom? Então, essa daqui é a primeira derivada da função. Agora, eu tenho que encontrar a segunda derivada. Então, tem que ter bastante cuidado quando você for derivar isso aqui, né? Porque pode ser que a gente erre alguma besteirinha aí. Tem que ter atenção. Vamos tentar fazer com calma. Vamos lá. Então, a segunda derivada vai ser o quê? Derivada do primeiro vezes o segundo. Derivada de 1 menos x ao quadrado é menos 2x. Tudo bem? Derivada do primeiro vezes o segundo. O segundo é essa expressão. 1 mais x ao quadrado. Menos a primeira função, que é essa. 1 menos x ao quadrado, vou colocar entre parênteses, vezes a derivada dessa segunda função. Qual que é a derivada dessa segunda função? Esse 2 cai, certo? Então, vai ficar 2 vezes 1 mais x ao quadrado. 2 vezes, vai ficar pequeno aqui. Deixa eu encurtar isso aqui. Menos 2x vezes 1 mais x ao quadrado, menos 1 menos x ao quadrado. Vamos lá. Então, derivada dessa expressão de baixo, do denominador. 2 vezes 1 mais x ao quadrado. Só que eu tenho que aplicar a regra da cadeia e multiplicar pela derivada do que está dentro do parêntese. Tá? Derivada de 1 mais x ao quadrado é 2x. Tá? Tudo isso dividido pelo quadrado da função do denominador, ou seja, 1 mais x ao quadrado elevado à quarta, que vai elevar ao quadrado e depois ao quadrado de novo fica a quarta. Alguma dúvida? Não? Tudo certo, né? Então, a segunda derivada, aí a gente tem que arrumar essa expressão, porque a gente vai estudar o sinal dela. Tá? Então, tem que arrumar ela. Bom, dá para pôr alguma coisa em evidência aí? 2x só? 1 mais x ao quadrado. 2x, 1 mais x ao quadrado. A gente pode pôr em evidência, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. 2x vezes 1 mais x ao quadrado.
em evidência, tá? Quando eu colocar em evidência, aqui vai sobrar 1 mais x ao quadrado, porque está 1 mais x ao quadrado. Então, um dele vem para cá e o outro continua. Só que tem um negativo, então vai ficar menos 1 mais x ao quadrado. Tudo bem? Aí eu tenho esse menos. Isso aqui eu pus em evidência, isso aqui eu pus em evidência, então sobrou isso aqui, ó, 2 vezes isso. 2 vezes 1 menos x ao quadrado. Tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado, a quarta. Tá certo? Tá? Então, a segunda derivada vai ser 2x vezes 1 mais x ao quadrado, vezes, aqui vai ficar menos 1, menos x ao quadrado, menos 2, mais 2x ao quadrado. Tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado a quarta. Beleza? Então, a segunda derivada vai ser igual. Observa que aqui, olha, a gente pode cancelar um desse, com um desse aqui, sobram 3 aqui. Ó. Concorda? 3 aqui. Concorda? Tá bom? Então, ficou 2x vezes 2x ao quadrado menos x ao quadrado, dá x ao quadrado, menos 3, sobre 1 mais x ao quadrado ao cubo. Ao cubo, tá? Então, acho que agora tá bonitinho. Ok? Deixa eu só confirmar aqui. Ver se não errei alguma continha, né? Eu acho que é isso. Bora ver. Então, vamos estudar o sinal dessa expressão. O que vocês fariam para estudar o sinal dessa expressão? Hã? Sim, estuda em cima e embaixo. Só que tem uma dessas partes aí que você não precisa estudar. A parte de baixo, você não precisa estudar. Porque é sempre positiva. Certo? X ao quadrado aqui, soma com um valor positivo, eleva ao cubo, vai ficar sempre positivo. Então, você só precisa estudar o sinal do numerador. Então, o sinal da segunda derivada depende do sinal do numerador dessa expressão. Tá? E o numerador dessa expressão é composto por 2 expressões, né? Um produto de 2 expressões. Então, estudo o sinal dessa, 2x, qual é a raiz de 2x? É 0, x igual a 0, tá? Então, 2x, ó, a raiz dela é 0. Gráfico dela, uma reta crescente, tá? Então, aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Tudo bem? E a outra expressão, x ao quadrado menos 3. Quais são as raízes dessa expressão, x ao quadrado menos 3? Hã? Mais ou menos raiz de menos 3, raiz de 3, desculpa. Mais ou menos raiz de 3, tá? Então, está aqui, ó, menos raiz de 3 e está aqui a raiz de 3. Concorda? Tudo bem? Isso aqui é uma parábola com cavidade voltada para cima, tá? Então, ela faz isso aqui, ó. Ela faz isso aqui, tá? Então, aqui ela é positiva, aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Beleza? E aí, como eu falei, embaixo a gente não precisa estudar o sinal. Então, o sinal da segunda derivada vai ser a interseção desses intervalos aqui. Menos raiz de 3, 0, raiz de 3, tá? Aqui, menos e mais, menos, menos e menos, mais e menos, menos, mais e mais, mais. Tudo bem? Portanto, a função f, ela tem, antes da raiz de menos raiz de 3 com cavidade voltada para baixo, tá? Entre menos raiz de 3 e 0 com cavidade voltada para cima,
entre 0 e raiz de 3 com cavidade voltada para baixo e após a raiz de 3 com cavidade voltada para cima, tá? Então, escrevendo isso, f tem concavidade para baixo, em quais intervalos? De menos infinito até menos raiz de 3, é união, 0, raiz de 3, tá? F tem concavidade para cima, de menos raiz de 3 até o 0, união, raiz de 3 a mais infinito. Pronto. E x igual a 0, x igual a menos raiz de 3, e x igual a raiz de 3, são pontos de inflexão. Tudo bem? Houve mudança de concavidade em todos esses pontos. Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Dúvidas? Não? Então, olha só, desses dois exemplos, nos parece que onde a segunda derivada se anula, lá nós temos pontos de inflexão, né? Porque onde a segunda derivada se anulou, ela se anulou nesses 3 pontos. Os 3 foram pontos de inflexão. Nesse outro exemplo aqui, ela se anulou no 1. Ele foi ponto de inflexão. Então, você pode pensar que onde a segunda derivada se anula, lá você terá ponto de inflexão. Mas isso nem sempre é verdade, tá? E aí você tem que ter cuidado com isso, tá? E aí, bota aí no slide, por favor, essa observação. Só você verificar as raízes da segunda derivada não basta para você dizer se esses pontos são pontos de inflexão ou não. Tá? Você precisa analisar o sinal da segunda derivada. Que, por exemplo, olha essa função. A função x à quarta. A função x à quarta, se eu derivar ela, a primeira derivada é quem? 4x ao cubo. E a segunda derivada é quem? 12x ao quadrado. Se eu igualar a 0, qual que vai ser a raiz dessa equação? É x igual a 0. x0 é a raiz dessa equação. E aí você poderia pensar, então, como a segunda derivada se anulou em x igual a 0, então esse ponto é um ponto de inflexão. Mas isso não é verdade nesse caso. Por quê? Porque se eu estudar o sinal dessa segunda derivada, no 0, isso aqui é um polinômio do segundo grau, com cavidade voltada para cima, só que ele só tem uma raiz. Então o gráfico faz isso aqui, ó. Então ela é positiva aqui, ó, essa segunda derivada. Se ela é positiva, isso vai significar para a nossa função f que antes do 0 a concavidade é voltada para cima e depois do 0 também. Então essa função é toda côncava para cima. E esse ponto, como não houve mudança de concavidade, esse ponto não é ponto de inflexão. Ok? Alguma dúvida? Você tem que ter cuidado com isso, tá bom? Os pontos onde a segunda derivada se anula, não necessariamente serão pontos de inflexão. Para você se certificar, você precisa estudar o sinal da segunda derivada. Diga. Se o quê? Pois é, aqui nesse caso. Certo. Aí você precisa, por exemplo, olhar... Você pode olhar o teste da primeira derivada para ver se nesse ponto tem ponto de máximo ou de mínimo, alguma coisa do tipo. Tá? Mas,
em relação à concavidade, se ela for zero, não tem o que se fazer. Tá? Tá, então é isso. Deixa eu apagar aqui. Então tome cuidado, tá? O fato da segunda derivada ser nula em um certo ponto não significa que esse ponto vai ser ponto de inflexão, tá? Olha só esse outro exemplo. Estude a função f de x igual ao seno de x menos cosseno de x para x no intervalo 0 e 2π com relação à concavidade e pontos de inflexão, tá? Concavidade e pontos de inflexão. Então, vamos lá. Agora, só voltando aqui para esse exemplo, eu falei para vocês que o fato da segunda derivada ser zero, ser nula em um certo ponto, não me garante que esse ponto é ponto de inflexão. Porém, os possíveis pontos de inflexão se dão onde a segunda derivada se anula. Os possíveis. Tá bom? Então, se tiver algum ponto de inflexão, vai ser ali onde a segunda derivada se anula. Mas, você não pode garantir que, de fato, em todos os pontos onde ela se anular, esses pontos serão pontos de inflexão, tá? Então, vamos lá para esse outro exemplo. F de x, qual é a função mesmo? F de x, seno de x, menos cosseno de x, com x pertencendo ao intervalo 0 e 2π. Tá? Vamos estudar essa função em relação à sua concavidade. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos fazer. Derivar ela. Tá? Quem é a derivada do seno? Cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Então vai ficar menos o menos seno, que vai ficar mais seno. Concorda? E aí se deriva de novo. Derivada do cosseno é menos seno. E derivada do seno é cosseno. Então, essa daí é a segunda derivada da função f. Aí, agora, eu preciso estudar o sinal dela. Tá? Mas, de antemão, vamos encontrar as raízes. Tá bom? Então, vamos fazer f duas linhas igual a zero. Ou seja, em f duas linhas é menos seno mais cosseno igual a zero. Concorda? Se eu passar o seno para lá, vai ficar seno igual ao cosseno. Tudo bem? Se eu dividir tudo por cosseno, né? Isso aqui é equivalente a seno por cosseno igual a 1. Concorda? E seno por cosseno é quem? Tangente, né? Então, eu tenho que encontrar os pontos onde a tangente é igual a 1. Tangente é igual a 1. Tá bom? Tangente igual a 1. Quais são os pontos onde a tangente é 1? Nada de grau. Radiano. Π sobre 4. Muito bem. Π sobre 4 é um dos pontos. Só tem ele. Se você olhar para o ciclo, ó. Tá aqui o eixo das tangentes, ó. Tem que procurar esse cara aqui, ó. Onde a tangente aqui é 1. Esse ponto aqui, ó. Esse ângulo. Esse ponto aqui vai representar o ângulo de π sobre 4 radianos, né, que é 45 graus. Só que nós temos outro. Nós temos esse aqui, ó. Esse aqui é quanto? É π sobre 4 mais meia volta. Π sobre 4 mais π. Dá 5π sobre 4. 5π sobre 4. Ah, então, esses dois pontos, esses dois ângulos aí, são ângulos cuja tangente é 1.
Tá bom? Tangente deles é 1. Você poderia olhar também para o gráfico aí, né? Por exemplo. Se eu olhar para os gráficos aqui dessas funções, olha só. Se eu desenho os dois gráficos aqui, é bom que a gente revise um pouquinho de trigonometria. Zero, π meios, π, 3 π meios, 2π. Tá? Aqui 1, menos 1. Então, o gráfico da seno faz isso aqui, ó. Da seno de x faz isso, tá? E da cosseno faz isso aqui, ó. Tá? Faz isso aqui. Então, onde esses gráficos se interceptaram? Nesse ponto e nesse ponto. E esse ponto bem aqui é o ponto π/4, que é a metade desse intervalo, e esse ponto aqui é o 5π/4. Que é a metade desse outro intervalo. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, gente? No? Porque aqui a tangente aqui é negativa, né? E aqui também. A tangente só é positiva aqui e aqui. Tá bom? Aí aqui ele não vai ter tangente igual a 1. Beleza? Bom, enfim. Então, nós encontramos as soluções aqui dessa equação são x igual a π/4 e x igual a 5π/4. Essas são as raízes da função seno x menos cosseno x, que são os possíveis pontos de inflexão, tá bom? Mas a gente ainda não sabe se eles são pontos de inflexão. A gente precisa garantir isso estudando o sinal da segunda derivada. Como vocês estudariam o sinal dessa segunda derivada? Olhando pelo gráfico já dá para saber, né? Como vocês fariam? É menos seno x mais cosseno x. Menos seno x mais cosseno x. O que vocês fariam? Você pode pesquisar, até olhando para o gráfico, olha, você pode pesquisar, deixa eu colocar aqui, a segunda derivada, escrever assim, cosseno x menos seno x, né? É a mesma coisa, tudo bem? Eu posso pesquisar onde, fazer algo parecido com o que você, não foi? Você perguntou. Vamos tentar usar a ideia dele. Pesquisar onde a segunda derivada é positiva, que é a mesma coisa, tá bom? Ou seja, verificar onde a segunda derivada é positiva é verificar onde o cosseno x menos o seno x é maior que zero. Ou seja, é verificar onde o cosseno x é maior que o seno de x. Sim ou não? Olha para o gráfico. Onde o gráfico do cosseno, o cosseno é o de rosa, o seno é o de azul. Onde o gráfico do cosseno está acima, é maior do que o gráfico do seno. De 0 a π/4. E onde mais? De π/4 a 2π. Tudo bem? Então, as soluções disso aqui são x de 0 a π/4
e de 5π sobre 4 a 2π. Tá? Consequentemente, a segunda derivada vai ser menor que zero, onde nos intervalos em que o cosseno de x for menor que o seno de x. Ou seja, olhe para o gráfico, onde o cosseno está abaixo do seno, de π sobre 4 a 5π sobre 4. Tá? Então, π sobre 4 a 5π sobre 4. Pronto. Tá? Então, F tem concavidade para cima, em quais intervalos? Para cima, a segunda derivada tem que ser positiva, para que a função f tenha concavidade para cima. Então, ela vai ser positiva nesses dois intervalos, tá? Intervalo de 0 a π sobre 4, união de 5π sobre 4 a 2π. E a função f vai ter concavidade para baixo, quando a segunda derivada for negativa, que é nesse intervalo aqui, ó, de π sobre 4 a 5π sobre 4. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Tudo certo, né? Beleza. Aí nós chegamos no teste da segunda derivada, tá? Que é um teste que nos ajuda, assim como o teste da primeira derivada, o teste da segunda derivada nos ajuda a encontrar os pontos de máximo e de mínimo locais de uma certa função. Tudo bem? Então, o teste da segunda derivada nos diz o seguinte: suponha que você tem uma função que admite até segunda derivada, né? Se a primeira derivada da função em um certo ponto se anular e a segunda derivada da função nesse mesmo ponto for positiva, então significa que esse ponto é um ponto de mínimo local. E se a primeira derivada for nula em um certo ponto e a segunda derivada for negativa nesse mesmo ponto, significa que esse ponto é o ponto de máximo local. Significa que ela não existe. Vai ser uma constante. Na verdade, a segunda derivada não existia ou ser zero que você está perguntando? Mas aí a gente está trabalhando com funções deriváveis. Então, por mais que a primeira derivada dê zero, ou uma constante qualquer, a segunda derivada vai continuar sendo zero, entendeu? Então, você deriva uma constante, você deriva o zero, você obtém zero ainda. Tá, mas aí ela não existe em um certo ponto. Aí é diferente, isso aí é diferente da segunda derivada não existir em nenhum ponto, entendeu? Esse caso aí já é que a segunda derivada não existe em um certo ponto, aí são coisas diferentes, entendeu? Aí são coisas diferentes. Inclusive, os possíveis pontos de inflexão, pode ser que a segunda derivada não existe em um certo ponto também, mas daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse caso, tá bom? Mas as perguntas aí são distintas, né? A segunda derivada não existir e a segunda derivada não existir em um certo ponto são coisas distintas, tá? Bom, então, voltando para o teste da segunda derivada. Bom, o que a gente sabe? Vamos tentar entender o teste da segunda derivada. Se a derivada de uma função em um certo ponto é nula, o que isso vai significar para a gente em relação a esse ponto, P?
significa que esse ponto P pode ser um ponto de máximo ou de mínimo. Tudo bem? Em geral, se a primeira derivada é nula em um certo ponto, significa que a reta tangente nesse ponto é horizontal. Ok. Mas pode ser que esse ponto seja de máximo ou de mínimo. Tá? A gente tem duas opções para classificar esse ponto como ponto de máximo ou de mínimo. A primeira opção é o teste da primeira derivada. É você estudar o sinal da primeira derivada. E aí você sabe que se a primeira derivada mudar de positivo para negativa, então esse ponto vai ser de máximo. Se mudar de negativo para positivo, o ponto vai ser de mínimo. Ok, esse é o teste da primeira derivada. Só que nós temos agora uma segunda ferramenta, que também vai ser muito útil, como vocês vão ver em alguns exercícios, como, por exemplo, exercícios em que a primeira derivada é meio difícil você estudar o sinal dela. Porque até então a gente só está pegando funções aqui que são relativamente simples o estudo do sinal delas. Mas pode ser que nos exercícios você encontre funções em que a primeira derivada vai ser bem complexo você estudar o sinal. Então, a gente pode utilizar essa segunda ferramenta, que é o teste da segunda derivada. Tá? Então, se a derivada da função em um certo ponto for nula, significa que esse ponto pode ser de máximo ou de mínimo. Porém, se a segunda derivada nesse ponto for maior que zero, a concavidade é para cima ou para baixo? Para cima. A concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, próximo do ponto P, significa que esse ponto P vai ser um ponto de quê? De mínimo. É isso que o teste da segunda derivada está nos dizendo. E se a segunda derivada nesse ponto for negativa, significa que a função tem concavidade para baixo. E aí, portanto, este ponto P vai ser ponto de máximo. É isso que a segunda derivada, o teste da segunda derivada está nos dizendo em relação aos máximos e mínimos relativos da função. Ficou claro? Uma dúvida? Então, essa é uma ferramenta auxiliar para que a gente consiga classificar os pontos críticos em pontos de máximo e de mínimo, ou em nenhum dos dois, né, que existe também. Olha só, esse exemplo. Utilizando o teste da segunda derivada, determine os pontos de máximo e de mínimo relativos da função x à quarta sobre 4, menos x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 3, tá? Então, vamos estudar aí essa função. F de x igual a x à quarta sobre 4, menos x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 3. Tá. Então, eu quero usar o teste da segunda derivada. O que diz o teste da segunda derivada? Primeiro de tudo, eu tenho que encontrar os pontos onde a primeira derivada se anula, que são os pontos críticos, ok? Então, vamos derivar e encontrar os pontos críticos. Então, quem é a derivada dessa função? Derivada de x à quarta sobre 4. X ao cubo, porque vai ficar 4x ao cubo sobre 4 e cancela o 4 com 4. Tá? Menos, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, menos, derivada de 2x ao quadrado, 4x. Tá? E aí eu vou igualar isso aqui a zero, para a gente poder encontrar os pontos críticos dessa função. Tá? Como é que a gente vai encontrar os pontos críticos? Posso pôr aqui o x em evidência. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Tá? Então, ou x é igual a zero, ou x ao quadrado menos 3x menos 4 é igual a zero. Tá? Então, daqui a gente já encontrou uma raiz. As raízes aí, soma 3, produto menos 4. 4 e menos 1, certo? Soma 3, produto menos 4. 4 menos 1. Então, aqui x igual a menos 1 e x igual a 4. Tá bom? Então, essas são as duas raízes.
dessa equação do segundo grau. Beleza? Alguma dúvida? Tá. Esses são os pontos críticos. Se a gente fosse usar o teste da primeira derivada, o que a gente faria agora? Estudaria o sinal dessa expressão. Sim ou não? Aí você veria onde a derivada é positiva, negativa, e, portanto, você veria onde a função cresce, decresce, e os possíveis pontos de máximo e de mínimo. Só que eu não quero isso, eu quero utilizar o teste da segunda derivada. Então, o que eu faço? Eu pego a primeira derivada e derivo novamente. Tá? Então, eu vou pegar agora a primeira derivada e vou derivar ela. Então, vou encontrar a segunda derivada, que vai ser 3x ao quadrado menos 6x menos 4. E agora, eu vou encontrar o valor da segunda derivada nos pontos críticos. E o valor que for positivo vai me dar o ponto de, se for positivo, com cavidade para, portanto, o ponto é ponto de mínimo. Se for negativo, com cavidade para baixo, portanto, o ponto é ponto de máximo. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos encontrar o valor da segunda derivada no primeiro ponto crítico, que é o zero. Vai dar quanto? Vai dar menos 4. O que isso significa? Que x igual a zero é o quê? Máximo ou mínimo? Máximo. Máximo local. Por quê? Porque isso aqui é negativo. Deixa eu até fazer assim. Deixa eu colocar aqui. Menos 4, que é menor que zero, e, portanto, x igual a zero é máximo local. Tá? Aí vamos encontrar agora o valor da segunda derivada no ponto menos 1, que é o outro ponto crítico. Tá? Vai ficar quanto? Vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado dá 1, então fica 3. Menos com menos 1 dá mais, 6. Menos 4. Isso aqui vai dar 5, que é positivo. Se é positivo, isso significa que x igual a menos 1 é mínimo local. É mínimo local. Tudo bem? E, por fim, encontro o valor da segunda derivada no 4, que é o outro ponto crítico. Isso aqui vai dar 4 ao quadrado, 16. Tá? Então, fica 3 vezes 16, menos 6 vezes 4, 24, menos 4. Tá? Então, isso aqui vai dar 3 vezes 3, 18, 48, menos 28, que dá 20, que é positivo. Tá? Se é positivo, isso significa que x igual a 4 é mínimo local. Tá? É mínimo local. Tudo bem? Então, esse é o teste da segunda derivada. Tá? Teste da segunda derivada. Vamos colocar no gráfico aqui para a gente olhar. X a quarta sobre 4. X a quarta sobre 4. Menos x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 3. Tá? Então, olha só. Aqui, ó, no x igual a menos 1, nós temos, pelo gráfico, um ponto de mínimo local. Tudo bem? Que foi o que a gente encontrou ali. Ó. No x igual a 0, nós temos um ponto de máximo local, que foi o que nós encontramos também. E no x igual a... Deixa eu ver aqui. X igual a 4, nós temos um outro ponto de mínimo local. Tudo bem? Então, esse é o teste da segunda derivada, tá bom? Beleza. Considere a função x ao cubo menos 3x ao quadrado
mais 3x menos 1, tá? Considere essa função aí. E ele pergunta, podemos afirmar algo sobre seus pontos críticos utilizando o teste da segunda derivada? Será que a gente pode afirmar alguma coisa sobre esses pontos críticos utilizando o teste da segunda derivada, sim ou não? Vamos ver. Parece que sim, né? Só derivar duas vezes, deriva a primeira, acha os pontos críticos, deriva a segunda vez, encontra o valor da segunda derivada nos pontos críticos, tá? Então vamos ver. F de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Tá? Então vamos lá. Vamos derivar. Deriva. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de menos 3x ao quadrado, 6x. Derivada de 3x é 3, derivada de menos 1 é 0. Tá? Igual a 0 para achar os pontos críticos. Achar os pontos críticos. Tá? Quando é igual a 0, eu posso até simplificar tudo por 3, né? Para ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Tá bom? Quais são as raízes desse polinômio? Nem precisa calcular discriminante, né? Esse polinômio só tem uma raiz, x igual a 1. Tá? Porque isso aqui eu posso escrever assim, ó, x menos 1 ao quadrado igual a 0. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá bom? Então, isso significa que x igual a 1 é a única raiz desse polinômio, né? Tem multiplicidade 2 aí. Ok? Então, essa função só tem um ponto crítico. Só um ponto crítico, tá? E aí, o que a gente faz agora? A gente encontra a segunda derivada. Segunda derivada da função é quem? 6x menos 6. E aí, a gente calcula o valor da segunda derivada no ponto crítico. No ponto crítico. Que é 1, tá? Vai ficar 6 vezes 1 menos 6, que dá 0. E aí? A segunda derivada no ponto deu 0. E aí? Que conclusão a gente tira? Nenhuma, porque o teste da segunda derivada não afirma nada sobre isso. Então, não sei se esse ponto é ponto de máximo ou de mínimo, tá? Para tirar a dúvida, o que a gente pode fazer? Aí você pode voltar para o teste da primeira derivada. Tá? Você pode estudar o sinal da primeira derivada, que é essa. Tá? Essa derivada, a gente já viu que ela só tem esse ponto aqui. Ó. Aliás, melhor ainda, a gente pode estudar o sinal da segunda derivada. Vamos estudar o sinal da segunda derivada, para vocês verem uma coisa. Ó. A gente já viu que a raiz da segunda derivada é x igual a 1. E quando substituir 1, deu 0. Né? Então, a segunda derivada, a raiz dela aqui, ó, é uma função afim. Tá? Aqui ela é positiva, função afim crescente, né? Positiva. Aqui é negativa. Isso significa que para a função f, a concavidade antes do 1 é voltada para... E depois, portanto, esse x igual a 1 é o quê? É ponto de inflexão. Ele não é ponto nem de máximo nem de mínimo. Ele é ponto de inflexão. Tá? X igual a 1... é ponto de inflexão. Tudo bem? Uma dúvida? Então, o teste da segunda derivada, quando a segunda derivada dá 0 no ponto crítico, não nos afirma nada. Tudo bem? Não nos afirma nada. A gente não pode garantir nada. Tá? Ele é inconclusivo
O teste da segunda derivada ele é inconclusivo se a segunda derivada no ponto crítico der zero, ou se a segunda derivada no ponto crítico não existir, que foi aquele caso. Tudo bem? Então, se ela não existir, você não sabe ainda o que pode acontecer. Aí você tem que procurar outras ferramentas para verificar o que está acontecendo com esse ponto crítico, tá bom? Deixa eu ver aqui. Se essa... São 6 horas. Tá, vamos fazer... Tem essa, tem essa, tem essa. Tá, temos 3 exemplos ainda, mas dá para fazer 2 exemplos. Vamos fazer esse daqui, tá? Então, dada essa função aí, 3x à quinta menos 5x ao cubo, classifique os pontos críticos de f em máximos e mínimos locais ou, se for o caso, pontos de inflexão, tá? F de x igual a 3x à quinta menos 5x ao cubo. Menos 5x ao cubo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Derivada dessa função é quem? 15x à quarta menos 15x ao quadrado. Deriva e iguala a zero para achar os pontos críticos. Tá? Então, para achar os pontos críticos, eu posso pôr em evidência logo aqui 15x ao quadrado. E vai ficar x ao quadrado menos 1, igual a zero. Concorda? Então, quais são os pontos críticos? X igual a zero, porque isso aqui igual a zero, o único ponto crítico vai ser x igual a zero. E quando esse fator for zero, os pontos críticos serão menos 1 e 1. Tanto menos 1 quanto 1, zero é esse fator. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, esses são os pontos críticos. Agora, a gente calcula a segunda derivada. Vamos calcular a segunda derivada. Quem é a segunda derivada? 15x à quarta. Derivada de 15x à quarta. 60x ao cubo. Menos 30x. Tá? Então, essa é a segunda derivada. Aí, o que eu vou fazer? Vou calcular agora o valor da segunda derivada no zero. Vai ser zero. Que conclusão? Nenhuma. Agora, eu calculo o valor da segunda derivada no menos 1. Aqui vai dar menos 60 e aqui vai dar mais 30, que vai ser negativo. Né? Então, x igual a menos 1, se é negativo com cavidade para baixo, o ponto é ponto de máximo. É máximo local. Tá? E quando a segunda derivada, o valor da segunda derivada no outro ponto crítico, no 1, vai ser 60 menos 30, que vai ser positivo. Tá bom? Então, x igual a 1, se é positivo com cavidade para cima, ponto de mínimo. É mínimo local. Tá bom? É mínimo local. Alguma dúvida? Não? Só que falta classificar esse. O que eu faço? Estudo sinal. Tá? Então, estudo sinal dessa função aí. 60x ao cubo menos 60x. F duas linhas de x, 60x ao cubo, menos 60x. 30x, tá. Obrigado. Menos 30x.
Tá, então vamos encontrar as raízes aqui, né, rapidamente, para a gente estudar o sinal. Então eu ponho logo 30x em evidência, tá? Deixa eu afastar para cá. 30x em evidência. Aqui vai ficar 2x ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, esse é igual a 0 e, portanto, x é igual a 0, que é o primeiro ponto, tá? Ou 2x ao quadrado menos 1 é igual a 0. E, portanto, 2x ao quadrado é igual a 1, passando 1 para lá. Então, x ao quadrado é igual a meio, tá? E tirando a raiz, x vai ser igual a mais ou menos raiz de meio. Certo? Então, x é igual a mais ou menos raiz de meio. Então, x é igual, na verdade, a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Porque a raiz de 1 é 1. Fica 1 sobre raiz de 2. E se eu quiser racionalizar aqui, né, para ficar bonitinho, o x aqui vai ser mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, tenho esses outros dois pontos onde a segunda derivada se anula. Esses três pontos, esse e esses dois, são possíveis pontos de inflexão. O que eu faço? Estudo o sinal agora da função. Tá? Então, olha só, através do estudo do sinal, a gente encontrou mais pontos que não apareceu ali. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Então, vamos lá, estudando o sinal, 30x, a raiz desse termo é 0. Depois do zero ele é positivo e antes do zero ele é negativo, né? Porque é uma polinomial primeiro grau crescente, tá? E o segundo fator, 2x ao quadrado menos 1. Aqui está menos raiz de 2 sobre 2 e aqui está o raiz de 2 sobre 2. Esse fator é um polinômio quadrático com cavidade voltada para cima, então ele faz assim. Então aqui é positivo e aqui é negativo. Tá? E aí fazendo a interseção, a gente vai olhar o sinal da segunda derivada. Tá? Então menos e mais dá menos, menos e menos dá mais e menos dá menos, mais e mais dá mais. Isso significa para a nossa função f que antes do menos raiz de 2 sobre 2, a concavidade voltada para baixo, entre menos raiz de 2 sobre 2 e 0, a concavidade para cima, depois para baixo e depois para cima. Tá? Portanto, x igual a 0 é ponto de inflexão e de quebra você achou mais dois outros pontos de inflexão. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Beleza. Deixa eu ver se tem um gráfico dessa aqui. Para olhar o gráfico dela, né? Essa função é... Deixa eu olhar aqui. 3x à quinta menos 5x ao cubo. Tá aqui, ó. Essa é a função. Então, observa que o x igual a 0, de cara, é um ponto de inflexão. X igual a menos 1, como a gente tinha visto, é um ponto de máximo local. X igual a 1, como nós tínhamos visto, é um ponto de mínimo local. Tá bom? E, além disso, bem por aqui assim, ó, e por aqui assim, nós temos os pontos de inflexão, tá? Que deixa eu colocar aqui, 1 sobre 2 elevado a 1 sobre 2. Vou encontrar essa reta aqui. Bem aqui, ó. Aí eu vou traçar a interseção desses dois objetos. Desse objeto e desse.
Tá? Então, bem aqui, nós temos esse ponto A, que é o ponto de abscissa raiz de 2 sobre 2, que é o ponto de inflexão. Tá? E o simétrico dele aqui vai ser o outro ponto de inflexão, tá? Que é x. Aproximadamente. Tá? Aproximadamente, por aqui assim. Não está exato, eu não escrevi tudo direitinho. Mas mais ou menos por aqui assim nós temos o outro ponto de inflexão. Tudo bem? Que é o menos raiz de 2 sobre 2 e o raiz de 2 sobre 2. Alguma dúvida, gente? Não? E esse aqui? Esse vai cair na prova. Olha que de vez em quando acontece, né? De vez em quando acontece. Bom, a prova ainda não está elaborada. A prova ainda não está elaborada, né? Até porque ainda tem um tempinho ainda para a prova. Bom, classifique os pontos críticos dessa função, caso eles existam, tá? Então vamos lá, vamos tentar encontrar os pontos críticos dessa função. Aqui. F de x igual a e elevado a x sobre x. Tá. Então vamos lá. Derivada dessa função. Derivada do primeiro, e elevado a x, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é 1, sobre o quadrado do segundo. Tá? Então essa daí eu posso até reescrever assim, ó. Vai ficar bonitinho. E elevado a x vezes x menos 1 sobre x ao quadrado. Tudo bem? Vai ficar bonitinho. Então, vamos achar os pontos críticos, tá? Então vamos pegar a primeira derivada e igualar a zero. Tá? Ou seja, e elevado a x vezes x menos 1 sobre x igual a zero. Tá? Quando que isso vai dar zero? Bom, isso vai dar zero quando o numerador zerar, né? Então, e elevado a x vezes x menos 1 tem que ser igual a zero. Porém, esse fator aqui nunca zera. Certo? Isso nunca zera. O único fator que pode zerar é esse. Ou seja, a raiz dessa equação é x igual a 1. X igual a 1. Belezinha? Era. Muito bem, obrigado. Tá bom? Obrigado. Então, x igual a 1 é o único ponto crítico aí. Tá bom? Lembrando que você pode pensar assim, professor, a primeira derivada, ela não se anula no zero, portanto, x igual a zero é um ponto crítico. É verdade isso? Sim ou não? Não, por quê? Por quê? Não entendi. Não, mas eu estou falando exatamente isso. A derivada ela não está definida para x igual a zero. Lembra que os pontos críticos são os pontos onde a derivada se anula ou ela não existe. Então, a derivada não existe no ponto x igual a zero. Mas esse ponto é um ponto crítico, sim ou não? É isso que eu estou perguntando. Exato. Ele não é um ponto crítico, porque, na verdade, ele não está no domínio da função original. Tá? Só vai ser ponto crítico se ele estiver no domínio da função original e a primeira derivada não existir. Ou for zero no ponto. Tudo bem? Então tem que ter cuidado com isso. Bom, então x igual a 1 é um ponto crítico. Aí para eu encontrar
usar o teste da segunda derivada, então eu encontro a segunda derivada aqui, né? Vamos lá, vamos derivar. Deixa eu ver se eu derivo essa ou essa. É equivalente, né? Mas vamos derivar essa, tá? Então, derivada da de cima. Aqui eu já tenho que aplicar a regra do produto. Então, como é a regra do produto? Derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que dá 1, certo? Isso aqui é a derivada só desse fator, menos a derivada desse, que é ele próprio. Isso aqui é só a derivada do numerador. Agora, eu estou usando a regra do quociente. Então, deriva o primeiro vezes o segundo. Vezes o segundo, vezes x ao quadrado. Menos o primeiro, que é tudo isso. Não vai dar aqui, deixa eu diminuir. Não vou diminuir nada. Vai ficar assim, menos o primeiro, que é e elevado a x, vezes x menos e elevado a x, vezes a derivada do segundo, que é 2x. Tá? Tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado, que é x à quarta. Deu para entender, gente? Tá? De novo, usando a regra do quociente. Derivada do primeiro vezes o de baixo, menos o primeiro vezes a derivada do de baixo. Só que quando eu derivo esse, eu tenho que usar a regra do produto bem aqui. Então vai aparecer isso. Tá bom? Então a segunda derivada, organizando, vai ser igual. Observa que esse cancela logo com esse. Vai ficar e elevado a x vezes x, vezes x ao quadrado, que vai dar x ao cubo. Confere? Menos e elevado a x vezes 2x dá menos 2x ao quadrado vezes e elevado a x. Certo? Menos e menos mais 2x elevado a x. 2x elevado a x. Tudo isso dividido por x à quarta. E aqui eu posso até pôr, observa, eu posso pôr x vezes e elevado a x em evidência, certo? Então, x vezes e elevado a x em evidência vai ficar, aqui vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar 2x negativo, e aqui vai ficar 2, sobre x à quarta. Tudo bem? Deixa eu ver o tempo. Eita, tá acabando, né? Tá acabando. Tá. Aí, o que a gente precisa fazer agora? Não entendi. Não, usando o teste da segunda derivada, o que a gente precisa fazer? Calcular o valor da segunda derivada no ponto crítico, que é 1, né? O valor da segunda derivada no ponto crítico. Então, vai ficar 1 vezes e elevado a 1, vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 2, sobre 1 à quarta. Tá? Isso aqui, 2 menos 2 dá 0. Aqui vai ficar 1 vezes e dá e, sobre 1 dá e. Isso aqui dá e. E e é positivo. Certo? Se é positivo, se a segunda derivada nesse ponto é positiva, com cavidade para cima, ponto de mínimo. Logo, x igual a 1 é mínimo local. Pronto. Olha só que bonito. Alguma dúvida? Beleza. Gente, tinha mais esse. Vou deixar aqui para vocês tentarem fazer, tá? Dei uma olhadinha. É legalzinho esse, eu queria fazer isso, mas não dá tempo, tá? É mostrar que essa curva tem 3 pontos de inflexão e todos os pontos de inflexão ficam sob uma mesma reta. Tá? Então, mostra que essa curva aí tem 3 pontos de inflexão e que todos esses 3 pontos de inflexão ficam sobre uma mesma reta. Como é que você vai mostrar que esses 3 pontos ficam sobre uma mesma reta? Secante? Não. Você pode fazer o seguinte, tem várias maneiras. Uma delas é você achar a equação da reta que passa por 2 desses pontos, que você vai achar,
e depois você pega o terceiro ponto e substitui na reta e vê se ele vai satisfazer. Se for satisfeito, então ele vai estar sobre a reta. Essa é uma maneira. Segunda maneira, você pode usar aquela condição de alinhamento de 3 pontos lá da geometria analítica, através do determinante, lembra? Ou não? Lembra? Pois é, você calcula o determinante, você bota aqui assim, ó. Você bota o XA, XB, XA, YB, XB, YB, XC, YC, completa com a coluna dos uns e calcula esse determinante. Se der 0, é porque os 3 pontos estão alinhados, ou seja, estão sob uma mesma reta. Tá bom? Você pode fazer assim também. Só que esses pontos que vocês vão encontrar aí, vão ser uns pontos assim que vai ser meio chato você fazer isso. Então, uma outra maneira também de você fazer isso é você encontrar o seguinte, ó. Imagina aqui está a reta e aqui estão os 3 pontos. Se esses 3 pontos estiverem sobre a reta, você concorda que o coeficiente angular que passa pelo segmento AB tem que ser igual ao coeficiente angular que passa pelo segmento AC? Sim. Certo? Então, essa é uma maneira de você fazer também. É calcular o coeficiente angular. E aí que é simples, né? Porque o coeficiente angular é aquele YB menos YA sobre XB menos XA. A gente viu logo no início do curso, tá? Aí você pode fazer assim também, tá? Sugiro bastante que vocês tentem fazer. Gente, até a próxima. Bons estudos. Aproveite o feriado para estudar. O fim de semana também, tá? E até segunda-feira. Tchau.